Na aula passada, estou aqui abrindo o que a gente deu, né? A gente veio especificando algumas coisinhas sobre as modalidades, os textos acadêmicos, né? Que a gente estudou. Espera aí que eu vou compartilhar a tela aqui. Ó, vou abrir aqui, né? E aí, deixa eu maximizar a tela. A gente adentrou no novo tópico, que é o da ABNT, onde nós viemos falando das normas, né? Como que são feitas, por que que são feitas. Então, começamos a falar sobre essa questão da padronização que tanto se fala aqui na pesquisa acadêmica, né? Nossa, agora eu vou aprender as normas da BNT, e isso é o grande medo, o grande temor de todos os alunos, né? A gente já sabe lá nas primeiras aulas que fazer ciência não se limita a isso, porém é uma das obrigações de se fazer ciência. Então, sim, aqui nós já estamos agora na metade, né, do nosso período, já fizemos aí metade, e já estamos agora rumo à finalização, né, da metade para lá. A partir de agora é quando a gente vai começar a ver essas normas e a treinar mesmo na escrita. Por isso que eu falei para vocês que a disciplina se divide em duas etapas e que a partir de agora talvez seja menos cansativo, né? Porque quando a gente tem a mão na massa, a gente faz alguma coisa, eu acredito, né, que a gente aprende até melhor, por tudo que a gente já viu da teoria da aprendizagem, do que só se escutando. Mas antes de chegar nesse momento, precisa ter essas aulas teóricas, né? Onde a gente dá muito conteúdo. Então, aí eu vim falando para vocês um pouquinho das referências bibliográficas, que é aquele primeiro patamar de quando a gente acabou de aprender o fichamento, né? Para que eu vou fazer o fichamento? Que a gente aprendeu que são 3 tipos de fichamento, né? E um deles é o fichamento bibliográfico, aquele onde eu vou coletar toda a literatura que eu li, né? Todos os livros que eu li, os artigos, todas as leituras que eu fiz, e vou salvar o nome desses autores, vou salvar qual é a publicação, os dados, né, da edição, se o livro foi traduzido, se é a primeira edição, se é a segunda, enfim, tudo aquilo que for facilitar para eu depois mostrar para esse meu leitor de onde eu. Por isso que eu estou fazendo referências, né? Eu estou me referindo a algum texto, a algum autor, né, que estava falando sobre aquela hora, sobre aquele tema. E a gente fala assim, esse autor ele tem que ser legitimado. Então, vejam, por exemplo, se eu vou estar falando alguma coisa da administração, eu tenho que utilizar autores que são daquela área da administração, que têm propriedade para estar falando. Por isso que aqui na ciência a gente diz que eu não posso simplesmente no Google pegar qualquer autor para estar citando, né? Digito lá qualquer pessoa que está falando qualquer coisa da administração, eu venho colocando aqui. Não, vocês vão ver que tem a biblioteca, cada professor no plano de curso, ele dá aquelas referências para vocês terem uma noção de livros onde as pessoas que escreveram têm propriedade para lhe dar informações daquilo que você vai estar referenciando dentro do seu trabalho. Então, aqui a gente vai aprender a estar fazendo o trabalho acadêmico, e esse trabalho acadêmico, ele precisa ter as referências, tá? Outrora, em época de educação básica, a gente faz aquele trabalho introdução, conclusão, e nem sempre a gente coloca tudo o que a gente tirou ali do Google, né, na internet, de onde a gente tirou. Já aqui a gente aprende a seriedade disso, porque isso aqui, como eu falei a lá passada, está extremamente ligado ao fato de eu não ter plagiado o meu trabalho, né? O trabalho ser de minha autoria, de eu estar informando de onde que eu coletei essas informações e tudo mais. Então, a gente já viu isso aqui, esses foram os slides da aula passada, onde eu vim mostrando alguns exemplos para vocês dessas citações, né? Sempre tem essa ordem de eu colocar o sobrenome, o prenome, o título da obra e depois todas as informações dessa publicação. Edição, cidade, né, o ano da obra. E aí eu falei para vocês que tem algumas coisas específicas a depender se é uma lei que eu estou citando, se é um livro físico, se é, como é o caso aqui, de uma entidade coletiva, aqui, Ministério da Educação, o MEC, que produziu, enfim. E na BNT que eu vou anexar para vocês, que eu salvei aqui, ela vem mostrando todos os tipos de exemplo. Então, assim, estou escrevendo e estou em dúvida, vocês terão onde consultar.
Mas essa ordem básica aí nunca muda, tá? Isso aqui a gente viu esses exemplos na aula passada. E aí paramos aqui na questão dessas bibliotecas virtuais, foi o último tópico que a gente deu, tá? Isso para a gente se identificar onde estamos. Aí a gente entra numa parte que vai de encontro com o manual, porque a BNT ela também preza pela padronização. E lá no manual de redação, a gente viu que existem documentos ali diplomáticos, ou seja, aqueles de órgãos públicos, né? E também existem documentos que são usados de forma científica, como, por exemplo, relatórios. E lá eu aprendo modelos de relatório, né? Então, a redação oficial tem a ver com a língua portuguesa usada em documentos públicos, e documentos científicos também são públicos. Então, eu preciso estar atento aos princípios que ali citam, né, dentro dos meus documentos. Lembrando que a nossa língua vernácula é a língua portuguesa. Então, esse manual ele tem essa função, né, de estar garantindo ali uma linguagem limpa, uma linguagem acessível, e por isso que ali tem preceitos que eu sempre venho falando para vocês, como a objetividade e a clareza no que eu estou falando. E aí, quando eu digo clareza, por exemplo, eu posso estar citando para vocês, eu vou utilizar metáforas, por exemplo, nos textos científicos a gente não usa, né? Ah, mas a figura de linguagem permitida dentro da língua portuguesa, mas pode comprometer a clareza da minha mensagem. Então, a gente usa o que a gente chama de linguagem literal, né? Eu digo exatamente aquilo que eu pretendo, de forma objetiva, sem ter uma linguagem rebuscada. Tudo isso naquelas aulas de ciência, eu dei já o apontamento para vocês, mas nesse momento a gente precisa estar relembrando. Por quê? Porque vocês vão entender por que eu estou colocando esses tópicos aqui, ó, né? Que estão contidos dentro lá do manual, né? Não sei, Ju, que é você que está aqui na aula de hoje, se você já abriu o manual. Mas se você abrir, você vai ver que tem um momento lá onde ele separa para estar dando, né, esses modelos e a padronização desses modelos. Aqui eu não vou estar me aprofundando nesses detalhes, como, por exemplo, eu tenho uma disciplina de linguagem jurídica, onde a gente aprende a fazer redação de cada um desses, porque não é o objetivo aqui da pesquisa em administração. Mas vocês precisam só ter ciência dos principais, porque eles são documentos normatizados, né? E que fazem aí parte dentro desse documento que é usado para ser científico, tá? Então, por exemplo, dentro do seu documento lá, do seu TCC, pode ser que você precise estar colocando um anexo de uma ata que você utilizou ou de um relatório, se você coletou dado, ou se você está fazendo alguma pesquisa em administração pública, né? Algo que seja alvo de um ofício. Então, você precisa ter essa base. O documento que mais é utilizado é o ofício. Primeiro, lembrando, antes de adentrar aqui nele, só vou apresentar, né? A gente não vai se aprofundar em nenhum deles, porque não é alvo, como eu falei. Esses dois aqui nós já trabalhamos, né? Lembrando que temos 3 modalidades. O resumo comum, que é aquele que a gente já usa desde a época da escola. O resumo acadêmico, que é aquele que vem dentro do artigo. O resumo expandido, que é aquela modalidade de publicação de até 8.000 caracteres, lembram? Então, esse aí é o resumo. A gente já trabalhou bastante, né, a questão do resumo, só para quando vocês verem os slides relembrarem, tá? O artigo científico é aquele que a gente, na aula passada, veio aqui apresentando, né? O que ele tem que conter? Todos aqueles elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, onde eu vou estar apresentando um tema-problema e levantando ali possíveis caminhos para solucionar. Claro que aqui será dentro de que área? Dentro da administração, né? E aí entram esses documentos que são importantes, que estão dentro do manual. Lá vocês vão ver dados de padronização. Eu até separei aqui um slide, quer ver? Só para mostrar, só para ter uma noção. Professora, no caso, a gente faz esses artigos científicos? Geralmente a gente vai fazer? No TCC... Ou só no final, a senhora diz? Ou durante, assim, a gente também faz? É assim, ó. Geralmente, nas disciplinas, os professores pedem ensaio científico, porque ele é menor, né, do que o artigo, ou pedem resumo expandido.
E aí o artigo fica para o teu último período, onde entrega o TCC. Não sei se o IDEAN vai pedir artigo de vocês, porque hoje em dia já existem essas modalidades mais modernas, onde você faz um projeto, apresenta a sua ideia, entende? Então, pode ser, o TCC, ele pega todas essas modalidades, ele pode estar utilizando. Por isso que eu apresento para vocês o que é uma monografia, o que é um ensaio, tudo isso pode ser alvo de TCC. Mas existem, sim, professores que pedem para fazerem artigos, né? Isso aí, Juliana, vai ficar a critério de cada professor. Eu, por exemplo, não vou pedir para vocês, nesse momento, estarem fazendo o artigo para mim, porque agora que vocês estão aprendendo, né? Vocês vão aprender a fazer citação, mas aí eu vou apresentar o modelo de projeto, é esse modelo básico do projeto que eu quero que vocês aprendam, porque quando chegar o momento do artigo, se você sabe fazer a redação de um projeto, você consegue fazer o artigo. Se você nunca fez um projeto e você já pula para o artigo, fica muito difícil, entende? Então, a gente precisa partir desse Entendi. básico do projeto primeiro, até porque não se Certo. faz artigo sem ter projeto. Se você chega para o orientador, eu quero escrever um artigo, ele diz qual é o problema do seu projeto, quais são as suas hipóteses, o que é que você já leu, e você fica pensando, como assim? Porque são itens do projeto, né? Por isso que em seleção de mestrado, doutorado, eles falam, envia um projeto, o edital pede para você mandar o projeto, eles vão avaliar o teu projeto, corrigir. Se você passar, você vai para uma entrevista. Então, são várias etapas que começam no projeto. Se for aprovado, aí você, né, vai poder escrever o artigo, ou no caso do mestrado, que é a dissertação, entende? Então, aqui vocês vão aprender a fazer o projeto e, claro, os tópicos do artigo, porque eu vou passar o modelo de artigo. Então, se algum professor pedir, você vai ter o modelo para fazer. E como eu vou ensinar o parágrafo serve para tudo. Inclusive, a aula de hoje eu me programei para estar iniciando o parágrafo, né? Mas aí eu queria muito que a Giovana tivesse, porque é a base de toda a escrita. Se ela perder a aula de parágrafo, né? Mas eu não sei se ela vai vir, vamos ver o que vamos fazer. Mas esse momento que eu vou mostrar para vocês dos documentos, eu vou mostrar para vocês um slide que não é da nossa disciplina, só para vocês verem como em outras matérias se adentra muito mais nessa questão dos documentos oficiais. Eu não vou estar adentrando com vocês. Olha só, por exemplo, esse de linguagem jurídica, onde no ofício, ó, eles vêm aprendendo a estar redacionando cada tópico, o brasão, o que vai escrever embaixo, qual é o nome do órgão, o espaçamento. Aí, ó, vem cada tópico, o local e a data, onde que bota o ponto, se não bota o ponto. Olha lá o tanto de coisa, vocativo, tá? Eu não vou estar fazendo isso com vocês, porque aqui na pesquisa científica não é necessário, mas o que é necessário saber do ofício? Saber que esse slide número 1 aqui, ó, que antigamente haviam 3 tipos de documento que a gente chama de expediente. E esses documentos, eles eram diferenciados pelos objetivos, pela finalidade de cada um. O principal era isso aqui, ó, o aviso, que era feito exclusivamente pelos ministros do Estado para autoridades da mesma hierarquia, ou seja, sempre ali ministerial, tá? Por exemplo, o Ministério da... Poderia ser, né? Ministério da Educação, ou aqui, por exemplo, no nosso Estado mesmo, Estado do Amazonas, né? O ofício, que é expedido pelas demais autoridades, e o memorando, que é intra, né? Ele é interno. Então, por exemplo, estou na Secretaria de Educação e eu quero mandar aqui mesmo para a secretaria, mas dentro de outra esfera, dentro de outra sala, outra gerência, mas continua sendo a Secretaria de Educação. Eu usava o memorando. Só que o manual veio modificando isso. Ele, ó, tá muito complicado, o mesmo padrão, a redação era igual, só que só muda o objetivo, né? Vamos, então, padronizar? Usar um modelo só? Que sirva para tudo? Que tenha o mesmo nome? Então, hoje em dia, a gente usa o padrão ofício, tá? Ah, mas ele é interno, não seria o memorando? Ele vai ser um ofício interno, tá? Mas vou fazer a redação no modelo do ofício. Ah, mas eu vou mandar aqui para o ministro do Estado. Vai ser o padrão ofício. Então, tornou muito mais fácil, porque vai ser o mesmo modelo. E ele é o modelo mais importante dentro desses documentos oficiais, porque se você sabe fazer o ofício, você faz uma ata, você faz uma mensagem, você faz um relatório. É importante saber, porque se vocês forem trabalhar com administração pública, vocês vão utilizar isso dentro do trabalho de vocês. Então, assim, não vou adentrar em formatação, porque vocês não vão estar fazendo redação de ofício, mas vocês precisam saber o que é, tá? Isso aí também tem no manual.
mas para saber que a gente vai seguir esse padrão com esses 3 objetivos, tá? Que é o do ofício. Esses detalhes aqui da formatação já não nos interessam. Da mesma forma, esse aqui da ata, ó. A ata é o segundo documento mais utilizado, né? Porque é um documento que geralmente são os secretários que fazem, onde qualquer tipo de reunião pública precisa ser documentada. Então, por exemplo, uma reunião sindical, né, dos sindicatos, eu ali vou fazer uma votação em assembleia, eu preciso estar documentando isso. Questões acadêmicas de graduação, você vai mudar alguma coisa dentro da faculdade, você vai reunir um colegiado, você precisa registrar uma ata dessa reunião. Então, é muito necessário que eu saiba, né, bater o olho e enxergar a diferença. Por exemplo, na ata, ela não tem parágrafos. Então, você bate o olho, deixa eu ver se eu tenho um modelo aqui para mostrar. Você bate o olho e você vê que é aquele texto único. Tenho aqui um exemplo de ata. Não estou conseguindo compartilhar a tela. Espera aí. Agora foi. Olha, ela é assim inteirinha, então não tem parágrafos, tá vendo? Muito diferente do ofício, onde além de eu pontuar os parágrafos, eu coloco o número. Parágrafo 1, parágrafo 2, vai ter essa numeração. É obrigatório ter o brasão lá em cima. Então, assim, são os principais documentos que a gente apresenta na metodologia para se o aluno utilizar como anexo, né? Se você for citar, for referenciar dentro do seu trabalho. Não que você vai ter obrigação de aprender a fazer redação disso, tá? Vou até fechar os slides aqui, porque eu só queria mostrar. Se também quiserem que eu mande esses slides, que não é da coisa de vocês, só para vocês quererem, se quiserem ler, né? Eu envio, mas não que vocês vão ter essa obrigação aí de estar escrevendo ata para mim, nem nada disso, tá? Vou compartilhar a tela para voltar nos nossos slides, onde eu criei ali, sucinto, uma explicação que é a suficiente aqui para a nossa dentro da pesquisa. O ofício vai ser, então, essa correspondência destinada à comunicação oficial dos órgãos da administração pública, por isso que quem trabalha com administração pública vai precisar ter essa noção, caso vá usar esses documentos, né? O ofício é um documento formalmente semelhante ao memorando por conta daquilo que a gente falou, né? Ambos vão seguir o mesmo padrão de escrita aí, tá? Já a ata é um relato resumido do que foi discutido numa reunião. Ela pode ser manuscrita no livro que a gente chama de livro de atos, né? Ou, no caso, hoje em dia, a gente digita e a gente une por... como é que a gente fala que é sessão? Mas seria assim, por assunto, né? Por exemplo, se eu estou num condomínio e eu quero discutir a compra de um gerador, aí eu faço a primeira reunião, vai ter a primeira ata, segunda reunião, vai ter a segunda ata. Se lá na terceira a gente finalizou essa compra e eu vou iniciar um outro assunto, aí eu abro, né, uma nova sessão e a partir dali eu começo a contar as atas do 1 de novo, né? Primeira ata da reunião tal, segunda ata da reunião tal. Enfim, e aí ela precisa ser rubricada em todas as páginas e assinadas ao final, tá? Então, existem alguns tipos de documentos que a gente precisa ainda estar ciente nessa questão de normas técnicas, tá? Outros dele que é muito conhecido é o famoso e-mail que a gente tanto usa, né? E ele veio para substituir as cartas tradicionais. Hoje em dia serve como prova de tudo, né? Tudo a gente faz por e-mail, a gente recebe nota fiscal, a gente envia documentos, a gente pode enviar provas, né? Provas que eu digo aqui acadêmicas, como eu peço para vocês, me enviem a resenha por e-mail, né? É uma forma avaliativa. Então, hoje em dia, tudo a gente faz por esse correio eletrônico. E existe uma forma dentro do manual de fazer este e-mail, né? Isso que tem muita gente que não sabe. Quando o documento é oficial, se você for abrir lá o manual que eu mandei para vocês, tem lá mensagem, relatório, ata, ofício, memorando, e vai ter e-mail, tá? E lá eu criei um resuminho aqui, né? Porque vai ter que ter obrigatoriamente, eu tenho que colocar o assunto, fazer o vocativo no início, para quem eu vou me direcionar. Aí eu coloco o texto, me despeço e faço o que a gente chama a parte do signatário, né? A assinatura.
Então, isso aqui é obrigatório para um documento oficial de e-mail. Professora, para que vai servir isso na minha vida aqui de pesquisa em administração, né? Eu gosto de estar falando por que eu estou ensinando as coisas, porque senão, às vezes, a gente não consegue entender por que o professor separou esse conteúdo, tá? Por que essa questão do manual de redação é dada na pesquisa, né? Pesquisa científica, eu digo assim, porque aqui a pesquisa é em administração, mas a disciplina é pesquisa científica, né? Em algumas grades eles chamam de metodologia da pesquisa, mas os conteúdos são os mesmos. Então, se vocês forem procurar livros de metodologia, é a mesma coisa que da pesquisa, é fazer pesquisa científica. Vejam só, estou aprendendo aqui a questão do e-mail, estou aprendendo aqui a questão do ofício, estou aprendendo a questão da ata, né? Mas, ao mesmo tempo, também estou aprendendo artigo. O que eles têm em comum? Eles vão ter em comum o respeito à língua norma padrão, como a gente chama, né? Eu vou ter que estar respeitando as normas gramaticais, também evitando preciosismos, também vou ter que seguir a padronização da ABNT. Vejam que aqui o próprio manual, ele me dá um passo a passo desse assunto, vocativo, texto, despedida, mas ele serve como coleta de dados. Então, vou citar um exemplo para vocês de uma orientanda que eu tive, que ela estava trabalhando com questão de um abrigo daqui na cidade de Manaus. O caso dela era sobre adoção. E ela estava falando sobre a questão da prioridade que se tem de adotar, né? Claro que é um exemplo jurídico, mas eu vou estar trazendo para a ciência aqui para me fazer entender, né? A questão da preferência das crianças novinhas, lourinhas, bebezinhas, né? E como ficam essas crianças que estão para adoção, que são maiores, já estão mais velhas, né? Não são dentro daquele padrão que as pessoas têm preferência. E aí ela selecionou um abrigo daqui de Manaus. E aí veio a pandemia, né? Como que ela fez essa coleta de dados? Porque no caso dela era um caso de pesquisa de campo, dentro deste abrigo, porque tudo que ela ia fazer era relacionado ao caso do abrigo. Quantas crianças foram adotadas por esse abrigo no ano de 2020? Quantas delas eram recém-nascidas? Quantas delas eram maiores de 8 anos, né? Então, assim, em determinado momento ela disse, professora, lá está fechado. Como que eu vou fazer para coletar esses dados? Como que eu vou terminar minha pesquisa? E ela entrou em desespero, mas a gente tem documento oficial para fazer isso, para coletar esses dados. No caso dela, foi o e-mail. Então, ela mandava o e-mail todo dentro do padrão. Da mesma forma, o abrigo mandou todos os dados para ela relativo a uma comparação que ela fez. Anos de 2019 com anos de 2020. Todos os documentos oficiais foram enviados por e-mail. Assim também ela enviou a entrevista que ela fez, né, por escrito, digitou, mandou por e-mail e lá eles responderam as perguntas. Ela fez uma pesquisa de campo adaptada por conta da pandemia e ela precisou de usar um documento de acordo com o manual da redação, que foi o e-mail. Então, todos esses documentos, eles servem às vezes de coleta, né? Vejam que no meu caso, daquele relatório científico que eu fiz, eu coletei o caso de um decreto. Era um decreto adicional, né? É um documento oficial também, o decreto, que a funcionária, a técnica em orçamento, estava fazendo. Então, essa questão do ofício, da ata, é porque pode ser coleta de dados, pode ser alvo de pesquisa, ou pode ser também, a depender, né, um registro, né? Então, aqui no caso dela, foi a forma que ela achou de fazer. Então, ela tinha que seguir toda a estrutura do e-mail que tem lá em detalhes no manual, e assim, ela conseguiu fazer o trabalho dela todo com dados. Ela veio depois dando porcentagem, né, comparando aí com essa questão da adoção. Tem preferência, quantos foram adotados, quantos ficam para trás. Ela apresentou todos esses resultados e ela conseguiu sem estar indo lá, né? Isso não seria possível se não tivéssemos essa questão do documento oficial ser o e-mail. Pouca gente sabe, né? Temos também mensagem, temos o famoso atestado. A gente é acostumado com atestado médico, né? Mas existem vários tipos de atestado. Por exemplo, eu sou servidora pública e na época eu tive que levar um atestado de sanidade mental, né? Onde o médico falou comigo, olhou meus exames e ele viu se eu teria aptidão, né? Mental para poder exercer a minha atividade laboral, se eu gozo de perfeito estado de saúde mental, né? Ou se eu tenho algum tipo de patologia que precisaria de cuidados, enfim.
E ali ele coloca, atesto que, né, é um tipo de documento público que eu vou estar utilizando com alguma finalidade. Então, todos esses daqui, eles vão ter em comum um valor público. E para isso que eu posso colocar dentro do meu artigo científico, do meu ensaio científico, vocês não vão poder pegar a Wikipedia, que alguém foi lá e escreveu, eu vou lá e edito, escrevo o que eu quero, e colocar no ensaio de vocês, no TCC de vocês, por exemplo. Não vou poder pegar um blog, eu amo aquela blogueira, ela fala cada coisa linda, ela é jornalista, mas eu não posso estar citando ela, né? Eu vou ter que citar algo que foi publicado, que alguém leu, passou por uma banca avaliativa. Quando você envia um artigo para uma revista, por exemplo, eu sou avaliadora de revista em direito ambiental. Então, eles enviam para mim, vem sem o nome, eu não sei, né? Essa revista de Minas Gerais se chama Veredas do Direito. Então, eles enviam um artigo para mim e eu leio esse artigo, eu digo se ele está de acordo ou não, eu dou uma avaliação do artigo, dou a nota do artigo, e aí eles dizem se vai ser publicado ou não. Se eu reprovo esse artigo, o artigo não é publicado. Entende? Eu tenho que dizer por quê, né? Vamos supor que eu pego a pessoa que não está falando nada que ela se propôs a falar. Está tudo errado. Eu não posso colocar no Google algo publicado dentro de uma revista de uma pessoa que está escrevendo abobrinha, né? Então, assim, quando está publicado, passou por uma banca, professores avaliaram, né? Depois que eu envio, tem o quórum de professores lá de Minas Gerais que vão receber, vão reavaliar. Então, quando você tem algo que foi publicado, já tem, né, aquele nível de averiguação científica, se realmente está de acordo, tá? Por isso que eu não posso pegar algo que não foi avaliado, né? Tem que ser publicado, tem que ter os casos do livro, tem o ISBN, né? Um códigozinho que vem na folha de rosto, tudo isso. Então, aqui finalizamos essas questões desses documentos oficiais que estão lá no manual de redação, que podem ser úteis para mim dentro do meu trabalho. E aí, é a hora da gente iniciar a questão do parágrafo. Pelo que eu estou vendo, a Giovana não vai entrar, né? Que já são 7h30. Eu agendei. Professora, a Giovana, ela não vai assistir aula hoje. Pois é, e eu agendei com vocês, aula passada, que a gente ia fazer o exercício hoje, porque a gente está na metade do período e eu tenho que fechar a primeira nota. E esse é o último exercício aqui da primeira nota, né? Para a Giovana não ficar sem a nota, eu só vou poder estender até a aula que vem. É o máximo que eu consigo fazer por conta dela, porque a gente tem que fechar essa nota, né? Então, eu vou estar deixando para a aula que vem para ver se ela vir. Se ela não vier, a gente vai fazer sozinha, eu e você, tá? Tudo bem, professora. Que a gente precisa finalizar. Aí, o que eu vou fazer? Vou parar aqui essa apresentação. E eu vou dar o conteúdo de parágrafo, já que a Giovana não vem, eu vou dar o conteúdo, tá? Porque você não pode ficar sem o conteúdo. Eu vou aproveitar esse lado bom que eu costumo dizer das aulas remotas, né? Que eu poder abrir o meu Word, porque nas aulas normais eu dou no quadro e o aluno perde uma das questões, que é formatação. Eu anoto lá você faz assim, faz assado. Não é a mesma coisa dele estar aqui vendo eu fazer, né? Então, eu aproveito e já mostro as duas coisas aqui. Mas essa anotação que eu vou fazer, quero reiterar que na verdade, como se fosse o meu quadro, tá, Juliana? Então, assim, se quiser, eu mando essas anotações. Se não quiser, eu também não mando, porque não é obrigatório. É como se eu estivesse fazendo rabisco no quadro. Aí que entra a importância de você fazer suas anotações. Você falou que não estava em casa, não sei se você está no carro, onde é que você está, né? Porque o importante nesse momento é você ter como anotar. Por quê? Vou te explicar por quê. Quando eu estiver dando conceito, explicando aqui, eu não estou anotando o que eu estou falando, né? Eu vou anotar na hora que eu vou dar exemplo. E o aluno, eu sei por mim, porque eu também sou aluna, meu professor está explicando, eu estou anotando o conceito dele. Ele já sabe, eu que vou guardar para eu ler de novo. E aí, nesse momento, se perde se o aluno só quer anotar o que eu vou botar aqui no Word, tá? Então, crie o seu método aí de anotar o que eu estou falando, para ter as anotações da aula, porque nesse momento é importante, né? Eu já fui no automático aqui, quero reiterar, já que eu aproveito para dar formatação também.
que os documentos oficiais, eles são permitidos tanto esse Arial aqui, né? A fonte, que é o que a gente chama, tipo de fonte, ou o Times, né? Todo mundo me vê usando o Times, professora, Times é melhor, meus alunos perguntam, né? Para mim, que eu também sou professora de língua portuguesa, eu acho melhor porque eu acho mais limpo. Quando eu vou pegar um texto em Times, a leitura é menos cansativa, tá? Mas isso é uma questão estética. Não vou, por exemplo, olhar um texto em Arial e falar que está errado, diminuir nota, porque isso é de acordo com a BNT. Então, eu posso estar usando o Times ou Arial. Sempre a fonte padrão é número 12. E eu aí, de primeira, já venho aqui e seleciono esse tipo de alinhamento aqui, que é o justificado. Tem muito aluno para mim que escreve o parágrafo, né? Vou até colocar qualquer letra aqui, só para mostrar. Ele vem escrevendo o parágrafo para mim. E ele não percebe que está todo desajustado, né? Ou está centralizado, ou está assim, todo bagunçadinho. Então, sempre eu tenho que estar justificando esse daqui, tá? Outro detalhe importante é já ir se acostumando a botar aqui no 1,5. Porque, ó, o 1 ele fica grudadinho. E 1,5, né? Ele é o justificado também. Quando eu disser assim, espaçamento simples, o que é o simples? É 1,0. Nos livros de metodologia, a gente vê isso, espaçamento simples 1,0, e é o que eu coloco no quadro. Aí o aluno, quando chega no Word, ele fica desesperado, né? Então, aqui eu já aproveito para mostrar o que é esse espaçamento simples 1,0. Por exemplo, Juliana, a gente viu que nas referências, né? A gente coloca lá o sobrenome, letra maiúscula, depois coloca o prenome, né? O prenome já vai ser assim, só a primeira letra. O ponto, aí que eu coloco o título da obra, que geralmente vem em negrito. Ó, tô mostrando aqui um exemplo de referências, né? Só para ficar claro aqui que eu estou dando um tipo de referências. Então, vejam aqui. E aí eu vou dizer, por exemplo, vamos supor que foi em Manaus. Aí, nome da editora. Sei lá, não sei, editora tal. E aí, se for o número 1, número 2, a partir da segunda edição, eu tenho que colocar, tá? Segunda edição, terceira edição. Depois eu coloco o ano. Enfim, só um exemplo aqui. Aqui nas minhas referências, quando eu for passar para a próxima, eu tenho que estar nesse espaçamento aqui 1,0, que é o simples. E muita gente entrega, né? Essas referências. Quer ver? Deixa eu dar um Ctrl C aqui para colocar o embaixo, para a gente ver aqui como fica diferente, ó. Veja aqui, ó. Se eu for colocar assim, ó, olha a diferença. Então, fica um espaço em branco ali muito maior, tá? E as referências são sempre juntinhas assim, por isso que eu coloco 0,0. Já aqui não, todo o texto, os elementos textuais, eles são feitos com 1,5. Então, fica assim, tá? Bom, esse é só um detalhe que eu estou explicando, que agora a gente vai explicar parágrafos, então já aproveita e já formata direitinho. Vamos lá, então, eu vou anotar aqui os elementos fundadores de um parágrafo, né? Muita gente, o que faz, né? Eu vou começar a escrever. A partir do momento ele acha assim, nossa, já escrevi demais. Vou passar para a próxima linha. Pode parecer que é mentira, mas é assim mesmo, porque às vezes eu vejo que os alunos vão apertando o Enter e eu saio subindo de novo. Ei, aqui não é outro parágrafo, aqui é o mesmo. E aí o professor, desde o ensino básico, já ensinou a gente, né? Enquanto eu estou falando do mesmo assunto, eu estou no mesmo parágrafo. É importante lembrar isso para, se você continuar falando, explicando uma coisa e jogar o enter porque está grande, vai estar errado, você vai ter que subir. E eu saio unindo esses parágrafos. Quando eu vejo meus alunos fazendo isso, eu digo, volta para cima, não mudou o assunto, tá? Então, o primeiro ponto a ser lembrado é cada parágrafo contém um assunto. Outra coisa que eu preciso lembrar antes de escrever o parágrafo é que quando eu for fazer TCC, e esse TCC envolve todos esses modelos, né? Como eu falei, depende da faculdade. Pode ser um ensaio, pode ser um artigo, pode ser um artigo relatório, pode ser um artigo científico,
Pode ser uma monografia, no meu caso, por exemplo, foi monografia, então do direito mais como uma monografia, porque geralmente tem tanta coisa para falar, tanta legislação para pôr, que fica difícil fazer um documento pequeno, né? Mas quando é, como você perguntou, professora, a gente só vai fazer no TCC, quando é disciplina, a partir do segundo período, os professores já sabem que vocês sabem fazer citação, os professores sabem que vocês já sabem escrever, aí eles vão começar a pedir, né, Juliana, traga para mim aqui, a prova de vocês vai ser a entrega de um ensaio, ou vai ser a entrega de um resumo expandido, ou vocês vão apresentar uma resenha crítica, enfim, você tem que se virar para estar escrevendo e entregando aqui na formatação correta, tá? E aí entra essa questão, né? Além de eu saber que só tem um assunto, como que eu vou saber quais são os assuntos importantes? Lembra que eu sempre falo, antes de eu escrever, eu preciso ter um roteiro para isso, porque tem uma intencionalidade ali. Se é a resenha, por exemplo, a minha intenção é, no final, recomendar ou não recomendar, né? E fazer uma crítica, ou seja, a minha crítica é boa, foi uma ponderação boa, meu juízo de valor, ele conclui que foi bom, que vale a pena ser lido, assistido ou não, né? Se for num artigo, é mostrar resultados daqueles problemas levantados. Se for um ensaio, a gente já viu o ensaísta, ele dá o parecer dele, ele emite a opinião dele. Se parece um pouquinho com a resenha, mas com viés aqui de escrita acadêmica, né? A formatação, os elementos textuais, enfim, mas eu estou dando ali a minha ponderação, depois da leitura que eu fiz, tá? Igual da resenha. Então, eu preciso ter o que a gente chama de esqueleto. Então, eu coloco aqui, ó, elaboração, né? Elaborar o esqueleto. Aí entra na questão, professor, o que é esse esqueleto, né? O esqueleto, vou até colocar uma observação aqui, são os tópicos que se transformarão no parágrafo. Vou explicar em palavras simples, tá? Eu pego lá um papelzinho, ou faço aqui mesmo no Word, eu coloco assim, ó, 1, 2, 3, 4, e aí por diante. Deixa eu só organizar esse espaçamento aqui para ficar... Pronto, tá? Eu não vou sentar, Juliana, no meu texto e falar, bom, a professora Brenda me pediu um resumo expandido de um livro de teoria da administração. Agora deixa eu sentar aqui que eu vou escrever meu primeiro parágrafo. Aí eu fico lá pensando, peraí, eu coloco primeiro a introdução, eu coloco primeiro o conceito, eu coloco primeiro a citação do livro tal, eu coloco a citação do livro tal. Não é assim que funciona. Antes de você escrever, você já vai ter feito um roteiro, né, um esqueleto, onde tem todos esses tópicos definidos, número 1, número 2. Isso aqui é o número do seu parágrafo. Aí eu penso, no meu primeiro parágrafo, eu vou escrever sobre o quê? Aí eu vou vir falando primeiro o que é administração. Né? Então, conceito, esse tópico do meu parágrafo é o conceito. Depois de eu explicar o que é administração, eu quero mostrar o rompimento de paradigma, ou seja, o que mudou, né, do século passado na administração aqui do Brasil para agora. Então, eu vou colocar mudanças, paradigmas na administração. E depois de apresentar isso, eu quero entrar no X da questão, que eu vou trabalhar a administração pública aqui no estado do Amazonas. Então, a administração pública no estado do Amazonas. E aí por diante, tá? O foco aqui é, antes de eu escrever, escolher qual é o conceito, eu vou pontuar tudo isso até o fim. Agora, veja a facilidade, Juliana. Aí eu vou sentar para escrever, eu já sei qual é o primeiro parágrafo que eu vou escrever, conceito da administração. Eu vou olhar meus fichamentos, os resumos. Quais foram os livros que eu li que tinham conceitos? Aí eu abro lá e jogo aqui. Já vai estar catalogado, né? Se você não leu nada, não fichou nada, aí acontece isso. Já vi aluno fazendo, professora, pelo amor de Deus, agora eu não lembro, já que estava o conceito. Um desses livros aqui tinha um conceito. São 400 folhas, o que eu vi? Por isso que tem um registro, né? Eu li, eu tenho que fichar. Ainda hoje eu estava com um professor meu e ele estava mostrando para mim um livro sobre Michel Foucault, que é um filósofo,
E estava tudo de amarelo. Eu falei, professor, o que é isso nesse seu PDF? É tudo amarelo ali. Ah, não liga não, isso aqui é porque eu fiz fichamento dentro do PDF mesmo, tá? Então, assim, nenhum professor de mestrado, de doutorado, ele vai deixar esse hábito do registro. Todos eles que fazem pesquisa e escrevem muito, eles sabem que eles precisam fichar. Porque você imagina, eu estou lendo aqui 30 livros para fazer uma monografia, se eu vou conseguir lembrar qual deles que tinha o conceito que eu vou usar no meu primeiro parágrafo. Então, eu coloco lá o meu post-it, eu coloco lá o meu marca-texto, eu separo aqui fichamento dentro do Word, como eu já ensinei para vocês, porque antigamente era nas fichas, hoje em dia eu faço em Word mesmo, tá, gente? Eu escrevo meus fichamentos no Word, porque aí eu abro lá fichamentos do livro tal, tem um monte de citação lá para eu usar. Mas o importante é, quando você, Juliana, se sentar, você já sabe qual é o seu primeiro parágrafo, o que você vai escrever no segundo, o que você vai escrever no terceiro. Quando eu ensino isso para os meus alunos, eles param de ficar ansiosos, porque eles sentam sabendo que eles vão escrever. Porque se você sente, meu Deus, o que eu vou colocar? Aí é o que eles falam, professora, dá branco, eu não consigo escrever, eu travo na frente do computador. Claro, você fica tentando adivinhar o que você vai colocar. Precisa ter um roteiro. Esse esqueleto aqui, eu costumo usar essa palavra porque é o corpo do teu texto, né? Por isso que eu digo que é esqueleto. Mas, na verdade, nada mais é que um roteiro de parágrafos, tá? Vou até colocar aqui como anotação, para depois, quando vocês forem ler, vocês lembrarem do que eu estou falando, tá? Então, isso aqui seria um exemplo aí, né? Aí, por exemplo, o resumo expandido, a gente já sabe que ele tem até 8.000 palavras, é uma média ali mais ou menos de 3 laudas, de 2 laudas, né? Então, eu tenho ali mais ou menos quantos parágrafos? Você vai ter mais ou menos ali uns 10 parágrafos. Então, você tem que colocar 10 tópicos aqui. Aí, o que eu vou lembrar? Os primeiros parágrafos, eles são parágrafos. Cadê aqui as formas? Esses primeiros parágrafos, se forem 10, como eu citei o exemplo para vocês de 10 parágrafos, ó, vou até colocar aqui só para a gente visualizar mais claramente, tá? Eu calculei aí que esse resumo expandido ele vai ter 10 parágrafos, mais ou menos. Pelo cálculo que eu estou fazendo aqui de 2 laudas, dá mais ou menos isso, tá? Porque cada parágrafo a gente tem uma média aí de 5, 6 linhas, tá? Vejamos aí, então. O X da questão metodológica, a gente sempre trabalha aqui no meio do trabalho. Então, por exemplo, vejam aquele exemplo que a gente trabalhou daquele artigo, onde o autor ia falar da pesquisa na administração. Mas primeiro ele começou o quê? Introduzindo, depois ele disse o quê? O que era pesquisa, né? Depois, o que é pesquisa na graduação, depois ele entrou na questão da administração. Isso que a gente chama do X da questão, né? Antes de eu ir falando sobre o problema que eu pretendo, eu tenho que dar para o leitor conhecimentos básicos, né? Dizer para ele conceitos, falar o que é alguns assuntos, para que eu possa entrar. Eu não posso estar falando de pesquisa se eu não definir para ele o que é pesquisa primeiro. Então, a gente calcula que aqui na metade eu começo a trabalhar o X da questão, que é o que tem dentro do título. É aquilo que eu digo lá no meu título, eu vou trabalhar administração pública na cidade de Manaus, entendeu? Antes disso, eu tenho que dizer o que é administração pública. Eu não vou começar falando na cidade de Manaus, não, eu nem disse o que é. Depois eu vou dizer por que aqui em Manaus, né? Qual é o problema da administração pública aqui em Manaus que me levou a estar pensando sobre isso. Aí eu calculo que lá na metade eu começo, né, a trabalhar o X da questão. Aqui no fim, gente, são os parágrafos conclusivos. O que eu estou formando aqui, ó? Isso que vocês vão ter que enxergar no esqueleto de vocês, ó. Tentando aqui criar um esqueminha. Espera aí. Vai ficar assim, ó. Início, meio e fim, que é o que a gente chama, né? Tudo para ter coesão e coerência. Eu dei uma introdução para o meu leitor de aspectos importantes, depois eu desenvolvi o X da questão. E tem gente que está falando, Juliana, começou lá a escrever, do nada ele acaba. Aí eu digo, meu Deus, parou aqui? Parece assim que ele estava falando, aí chegou na última linha, eu já tenho 2 folhas, vou parar de falar aqui. Mas ele não finalizou para o leitor.
Então, ele precisa dizer dessa forma, conclui-se que na cidade de Manaus, a administração pública tem atuado nos últimos anos, dessa forma, dessa forma, dessa forma, enfim, dando a ideia de finalização, apresentando aqueles resultados ali e dizendo para o leitor, ó, fechei meu texto aqui. Esses são os que a gente chama de parágrafos conclusivos. E aí vai ter o início, o desenvolvimento e a conclusão aqui. Então, na elaboração do meu esqueleto, eu não posso, por exemplo, e eu já peguei trabalhos assim, onde ele fica todas as páginas só falando conceitos. Ele vem conceituando, conceituando, é como se fosse uma eterna introdução. Você vai ter esse momento aqui no início, depois você precisa desenvolver, trabalhar aquilo que você propôs e no final finalizar. Conclui, apresenta resultados, apresenta soluções, levanta suas ponderações, tá? Isso é necessário aqui tanto no ensaio quanto no artigo, todos eles você tem que apresentar esses resultados, como a gente já viu nos slides da aula passada. Então, vejam, isso aqui eu estou elaborando o esqueleto, isso tudo é prévio do meu parágrafo, né? É prévio do meu texto, porque o texto é feito o quê? De parágrafo. E a gente chama cada parágrafo de mini texto, tá? Eu vou entrar na estrutura da escrita do parágrafo na aula que vem, mas eu já vou deixar essa anotação aqui, ó, junto ali, eu vou até colocar aqui em cima para não ficar confuso. Aqui. Cada parágrafo é conhecido, eu tô cheia de erro da digitação aqui, por ser um mini texto. Porque o nosso texto tem início, meio e fim. Então, o parágrafo tem início, meio e fim também, tá? E são essas etapas de início, meio e fim que eu vou deixar para dar na aula que vem para ver se a Giovana vai estar conosco, né? Apitou aqui, deixa eu ver se é aqui. Falou alguma coisa no chat? Não, né? Apitou alguma coisa no meu computador. Não, professora. Ai, eu tô aqui procurando, achando que era aqui. Deixa eu diminuir aqui. Essa é a minha ideia de fazer isso de quadro. Depois eu olho, eu acho que a pessoa, por exemplo, a Giovana faltou aula, ela vai olhar, ela não vai entender nada disso aqui que eu tô riscando desse esqueleto. Mas espero que ela assista a aula, tá? Então, a ideia é essa, ó. Cada texto, ele tem o início, o desenvolvimento e o fim. No meu parágrafo, eu também vou fazer o início, o meio e fim. Só que eu vou fazer o início, meio e fim de quê? Desse tópico que eu criei aqui. Então, veja como é que se dá na prática isso. Coloquei aqui que eu ia conceituar o que é administração. Aí eu vou aqui, né, linda e bela, escrever o meu parágrafo, né? Que eu já sei o que é. Então, já peguei os fichamentos e selecionei o que eu vou pôr aqui, que é de conceito. Eu não vou ficar igual uma doida procurando tudo quanto é canto, desesperada, olhando no Google, inventando, fazendo aquele trabalho que a gente chama de Frankenstein, onde sai pegando um monte de coisa que não tem conexão nenhuma. É por isso que às vezes tem trabalho que fica... Eu já peguei um trabalho que o estudante falou que ia estar trabalhando sobre o direito trabalhista para empregada gestante. E aí, o que acontece? Ele passou o trabalho todinho, 15 folhas, tá? Ele falava das questões do trabalho, ele falava não sei o que da mulher, ele chegou até a falar da mulher no ambiente de trabalho, mas ele não falou nada da gestante. E aí eu finalizei esse trabalho dele e eu disse, e a gestante? Eu li todo o seu trabalho, onde que está um parágrafo sobre a grávida? Então, o seu título era, você ia falar sobre a questão da gestante. Onde que está a gestante? Eu não sei nada sobre esse direito da gestante, porque você não me disse nada. Mas eu tenho certeza que ali ele não fez esse esqueleto. Então, ele sentou e... Deixa eu procurar alguma coisa de trabalho aqui. Ele saiu pegando as informações de trabalho. E quando ele viu, já tenho 15 laudas. Então, eu posso parar por aqui. Mas qual é a proposta dele? Cadê o X da questão que tem que entrar aqui, ó, na metade do esqueleto? Então, aqui ele tinha que começar a introduzir. Ele disse assim, por exemplo, né? Ele tinha que dizer o que é o direito do trabalho, qual a importância desse direito, onde que estão esses direitos. E aqui no X da questão, ele tinha que começar a voltar para a questão da gestante e vir desenvolvendo a partir até a conclusão. Isso aqui serve para qualquer tipo de texto, né? Aí, veja, vou lá fazer a redação do meu parágrafo. Já sei que é o conceito da administração, certo? Aí eu tenho que lembrar que dentro deste parágrafo eu tenho um momento
onde eu vou iniciar, introduzindo. Depois, eu vou chegar no desenvolvimento, onde eu vou vir... como é que eu posso dizer, gente? Explicando o que eu falei na introdução, né? E depois, concluindo. Geralmente é dando esse fechamento aí, certo? E aqui, sobre mudança de paradigma na administração, eu vou primeiro começar falando sobre essas mudanças, depois eu explico cada uma delas e finalizo. Então, vejam que se eu simplesmente falei assim, por exemplo, a administração é algo muito importante. E aí eu já começo a falar sobre os paradigmas. Aí eu já vejo esse parágrafo que não foi finalizado. Tem algum problema? Da mesma forma que eu iniciei, introduzi, desenvolvi, e aí tem gente que aperta o Enter e coloca a conclusão emendada já lá embaixo. Eu digo, ei, você ainda está falando do conceito da administração. Então, volta para o primeiro parágrafo, você ainda não terminou. Como que eu consigo enxergar isso? Quando eu aprendo os tópicos que estão contidos dentro de cada parágrafo. Eu já vou te apresentar hoje, porque aí quando for lá que vem, que eu for retomar um pouquinho com a Giovana, que claro que não vai dar tempo de estar isso tudo de novo, né? Mas aí vai ser bom para você, porque você vai estar relembrando. Mas o que que tem, então, dentro de cada parágrafo, desse início, meio e fim, que eu botei aqui nesse esqueleto, para riscar, como é que a gente faz isso? Tem um nome para isso, né? A gente não faz de qualquer forma. Eu vou colocar assim, só para depois não ficar confuso. Vou colocar construção do parágrafo. Nesse momento aqui de construção do parágrafo, aí faz falta aquele professor que se preocupa disso desde do ensino básico, né? Porque isso aqui, quando eu estou dando aula de redação, por exemplo, quando existe essa questão do Enem, né? Sou corretora do Enem. Então, para os alunos que ainda vão fazer redação e tudo mais, eles já aprendem isso aqui dentro daquele momento. Quando eles chegarem na graduação, qualquer texto eles vão saber que faz parte da língua portuguesa, faz parte do inglês, faz parte de qualquer língua quando eu vou fazer algum tipo de texto, né? No inglês, eu também vou iniciar, vou desenvolver e vou finalizar. E aqui no português também. Então, isso faz parte de qualquer tipo de linguagem na construção do parágrafo. Vamos lá para os tópicos, então. Primeiro, são 3 tópicos, tá? Então, cada parágrafo, deixa eu pontuar isso para ficar anotado, né, para vocês. Cada parágrafo, para conter, né, esse início, meio e fim, digamos assim, em palavras simples, que é a introdução, desenvolvimento. Para os erros de digitação, depois a gente ajeita. Deixa eu arrumar aqui. Introdução, desenvolvimento, conclusão, precisa ter, não, vou colocar, é composto de 3 elementos. Aí, assim, eu espero que fique bem claro, tá? O primeiro deles é o que a gente chama de tópico frasal. O segundo vai ser a frase, e quando eu digo frase não quer dizer que vai ser só uma, tá? Mas é a parte do parágrafo onde eu vou estar sustentando, a gente chama de frase de sustentação. O que é sustentar? Desenvolver, explicar. Eu digo, por exemplo, que eu vou falar o que é administração. Mas se eu digo que eu vou falar, eu ainda não falei. Não expliquei o que é. Eu digo assim, por exemplo, para essa pesquisa, importante sabermos e definirmos o conceito de administração no Brasil. Ponto. Aí eu falei que eu ia falar e que é importante. Mas eu falei para você o que é administração? Ainda não. Tem gente que finaliza aí, né? Aí eu me pergunto, e aí, cadê? O que é administração, né? Aí é aqui na frase de sustentação que eu vou dizer. A administração, segundo o teórico fulano de tal, aí eu cito, é assim, assim, assado, né? Então, eu vim dando conceito. Onde é que está realmente a proposta, a explicação detalhada daquilo que eu botei aqui no meu esqueleto? Dentro da sustentação. É ali que eu explico, é ali que eu cito exemplos, é ali que eu delimito.
Lá na redação, quando a gente está fazendo, que geralmente a gente faz dissertativa argumentativa, é a mais cobrada, né, pelo Enem, esse momento aqui é aquele que eu vou, por exemplo, esmiuçando os meus argumentos, né? Eu digo ali o que eu vou falar e depois eu venho argumentando dentro do meu parágrafo. É nesse momento aí que é a frase de sustentação. Então, vejo que se aplica tanto para a ciência como para qualquer outro tipo, né? Outro tipo de texto. E no final é a frase de conexão. O que é conectar? É unir, é linkar, né? Usando essa palavra link que a gente já roubou da língua portuguesa, né? Quando eu linko, eu faço essa união, né? União com o quê? Com o próximo parágrafo. Então, para o texto ficar coeso, juntinho, conexo, para a leitura ficar fluida, eu não ter essa quebra. Tem texto que é difícil de ler, gente. O autor está falando uma coisa e pá, passa para outra, eu não vejo ligação. O que é isso? Está faltando coesão. Então, a gente vê cada parágrafo é como se fosse um tijolo. Para eu ligar esses tijolos, preciso do cimento. Isso é uma analogia que eu estou fazendo, tá? O que seria esse cimento? É justamente essa frase de conexão aqui, tá? Essa que seria o cimento. Isso aqui são anotações como se eu estivesse fazendo no quadro. Então, não reparem aí de estar perfeito, tá? Então, para eu ter depois, por exemplo, falei aqui que eu ia falar da administração e depois eu vou entrar nas mudanças para não ficar assim, a administração é isso, pá. As mudanças de paradigma são essas, pá. Entendeu? Isso aí não é texto coeso. Para eu ter esse link, eu posso, por exemplo, lá no final falar assim, ó, mas nem sempre a administração foi vista dessa forma. Muitas mudanças ocorreram ao longo do tempo. Ponto. E aí eu passo para as mudanças de paradigma. Por quê? Acabei de falar que houve mudanças. Agora eu não expliquei. Eu vou explicar no próximo parágrafo. Então, essa parte da conexão é aquela parte onde eu dou a deixa para o próximo assunto, sabe? Eu vou até colocar aqui, ó. Eu deixo a entender qual será o próximo tópico do esqueleto, ou seja, o próximo parágrafo. Então, se você já tem o seu esqueleto pronto, Juliana, você já sabe, o primeiro é o conceito, o segundo é a paradigma, então eu tenho que, no final, dar a entender que eu vou falar dessas mudanças. Eu tenho que dar essa deixa para o leitor. Ei, agora eu estou mudando de parágrafo, deixa eu começar aqui a falar das mudanças, entendeu? Como se fosse assim, palavras simples. Nessa frase, vamos lá, que eu já estava falando da conexão e eu nem falei do início, né? O tópico frasal. Primeiro apresentei aqui os 3 elementos, tá? Tópico frasal, a sustentação e depois essa conexão que eu acabei já explicando, né? Mas vamos começar do início. O tópico frasal, como o nome mesmo diz, tópico frase, o que ele apresenta? O tema. Nele é onde fica claro esse meu esqueleto aqui, ó. Fica claro aqui no tópico frasal, o que ela vai falar agora? Conceito. O que ela vai falar agora? Mudanças, tá? É quando eu digo assim, entender o conceito de administração é importante. Então, eu estou dizendo, ó, esse parágrafo vai dar o conceito de administração. Então, no tópico frasal, eu tiro o tema do meu parágrafo. Mas ele ainda não está explicado, né? Eu vou explicar ali na sustentação, tá? Então, eu poderia dizer aqui no tópico frasal, ó, que é quando eu apresento o tema para o leitor, tá? É onde eu digo o que será falado. E aí eu posso considerar essa parte aqui uma parte introdutória. Ela que dá a introdução do meu parágrafo. Ela que seria o início, então, do meu parágrafo, tá? Eu começo dando essa apresentação para o leitor do que será dito. Mas falar que eu vou dizer não é dizer, né? Onde que é dito? Na sustentação. Sustentação, então, é o meu desenvolvimento, tá? Então, vejam que aquilo que eu falei para vocês, início, meio e fim. Início, desenvolvimento e conclusão. Onde que eu tenho início? Tópico frasal. Onde que eu tenho desenvolvimento? Frase de sustentação. E onde que eu finalizo? Na conexão, porque como eu quero que o meu texto seja coeso, eu concluo e eu já dou a deixa para o próximo assunto do próximo parágrafo. É assim que é um parágrafo que tem início, meio e fim, que é feito, tá?
Nem sempre a gente vê isso porque está feito de forma inadequada. Mas a partir de agora, qualquer texto que você for escrever, científico, ele precisa ter isso. Então, se você faz o seu TCC e você simplesmente bota lá o conceito de administração, pá, né? Joga lá e já passa para o próximo, seu orientador vai dizer, tá errado, refaça esse parágrafo aqui. Você não explicou, você não sustentou, você nem disse que você ia conceituar, né? Seu parágrafo está feito incorretamente. Não adianta eu pegar um monte de livro que eu li, eu fichei e eu jogo lá a citação. Fulano de tal do livro de administração diz isso, pá. Fulano de tal disse isso, pá. E sai jogando. Tem gente que simplesmente faz uma coleta. Isso aí é fichamento. Você está fichando, você não escreveu nada. Você colocou ali as citações que você coletou. Então, é por isso que é importante a gente entender isso. A frase de sustentação é onde eu explico em detalhes. Ou seja, eu desenvolvo o que foi apresentado no tópico frasal. Assim, temos o início, meio e fim, tá? Não vamos construir o parágrafo hoje, vou deixar para a Giovana. Quero saber se, em suma, você entendeu até aqui. Recapitulando, antes de eu fazer o meu parágrafo, que eu preciso já ter feito, leituras, que eu começo daí, né? Coleta de dados, aí eu tenho elementos de registro, onde eu posso estar fazendo os fichamentos, né? Isso tudo a gente já viu, as marcações, criando meus métodos, adaptando esses métodos metodológicos que eu já tenho, certo? Com tudo isso separado, eu preciso fazer o meu esqueleto, ou seja, eu preciso separar os tópicos, fazer um roteirinho de parágrafos. Isso aqui é no meu primeiro parágrafo, ó, primeiro parágrafo, eu vou falar sobre o que é administração. No meu segundo parágrafo, e aí para o pesquisador não ficar doido, não enlouquecer, né? A vida se torna muito mais fácil quando eu já sei o que eu vou fazer, eu me preparo para aquilo. Né? Nem eu que já escrevo há tanto tempo, não tenho como sentar aqui e falar, peraí, deixa eu pensar aqui o que eu vou escrever sobre isso. Ai, meu Deus, deixa eu procurar aqui no Google e sair procurando, né? Ou seja, não coletei nenhuma citação, não separei nenhum parágrafo, isso aí vai ser impossível. E aí vai gerar um estresse, é por isso que às vezes, da data de entrega, vejo muita gente em pós-graduação. Tem uma colega que no mestrado, começou a fazer mestrado comigo na época, e ela perdeu a vaga dela. Porque assim, ela pediu para. Você tem uma possibilidade na lei de pedir mais 6 meses, né? Ela pediu prorrogamento de prazo por esses 6 meses. Depois disso, ela ainda entrou com um tipo de atestado lá, ainda conseguiu mais 40 dias, não sei como, que eu nem sabia que tinha essa possibilidade. E assim, ela foi prorrogando, porque ela não conseguia de forma alguma. E ela perdeu. Ela perdeu a vaga, tá? Não tem nada que faça assim, professora, eu cursei todas as matérias. Se você não fizer sua dissertação, você não vai sair. Eu estou citando esse exemplo para dizer assim, qual a dificuldade dela escrever? Com certeza ela não estava criando esse método aqui. E aí a pessoa pode ser um gênio, que isso aí você só faz dessa forma de poesia. Quando você fala assim, deixa eu ver aqui, eu estou sentindo, né? Os grandes compositores fazem isso. Veio inspiração, veio um refrão, deixa eu anotar, né? Mas a pesquisa não, ela tem um método. É por isso que a gente está aqui. Como é que eu faço pesquisa científica? Como é que eu faço essa metodologia? E aí, primeiro eu dou aqui os parágrafos, porque nas próximas aulas a gente já vai aprender metodologia. Então, a Juliana vai escrever sobre um tema de administração. Juliana, você vai começar por conceitos gerais, você vai começar um caso específico daqui de Manaus, você quer fazer comparações, você quer levantar uma tese, uma antitese. Professora, como assim? Isso tudo são métodos. Métodos dedutivos, indutivos, hipotéticos dedutivos, métodos argumentativos, métodos dialéticos. E aí eu preciso apresentar para vocês esses métodos, mas não adianta eu apresentar sem saber o parágrafo, né? Porque aí você não vai saber. Quando eu me referir aqui à questão da escrita, do esqueleto, você não vai saber. Então, primeiro passo eu aprendo aqui, e aí eu vou precisar dessa aula para vocês de método, né? Que é uma aula mais densa. Eu já sempre aviso isso, tá? A aula de método ela é mais monótona, tem que tomar um cafezinho, uma Coca-Cola, né? Porque é muita teoria ali. Pensa lá, a gente ouve tanto falar do Aristóteles, do Platão, né? Para que eles vão servir na minha vida? Eles criaram métodos de escrita, métodos de retórica.
métodos persuasivos que serviram para criar métodos aqui na ciência também. Aplicações de Galileu Galilei, grandes descobridores aí, né, que faziam descobertas como, que se movimenta é a Terra, não é o Sol, enfim, tudo isso foi feito através de pesquisas. Esses levantamentos de dados criaram métodos, tá, que hoje em dia a gente usa. Para todas as ciências, ciências da administração, ciências jurídicas, ciências da linguagem, qualquer tipo de ciências, biológicas, enfim. E aí, para chegar lá, né, a gente tem que ter essa base aqui. Então, vejam, eu penso num texto como início, meio e fim, faço esses elementos aí dos meus parágrafos, lembrando a média que eu tenho, então, de parágrafos, para saber que na metade deles eu tenho que entrar no X da questão. Vou citar outro exemplo aqui que é super recente, que foi um problema que eu tive ontem, tá? A minha orientadora foi entregar o trabalho, a minha orientanda, eu já tinha dito para ela que esse trabalho seria considerado pela professora de TCC inadequado, do jeito que ela havia feito. Veja só a situação. O título do trabalho dela é sobre questões, a proposta, né? É você ensinar no ensino médio noções de direito, porque nem sempre o aluno já tem essa noção, ele vai votar, ele não tem noção de cidadania, não tem noção de nada. Então, a proposta é, por que não no ensino médio dar essa base, né? Enfim. E aí ela já começou falando sobre isso. Ela já vinha no primeiro parágrafo dela falando, né? Que a educação aqui não funciona, que não sei o quê, papapá. E eu digo, vem cá, mas o seu tema está falando de coisas que estão na Constituição. Você precisa primeiro estar apresentando o que é educação, né? Onde que está regulado isso? Aí eu estou falando porque na Faculdade de Direito precisa disso, né? Onde que está isso na Constituição? Aqui, voltando para a administração, quando você for dar um conceito, né? Você vai dizer, de onde que você tirou esse conceito? Esse conceito, ele pertence à administração privada, à administração de empresas, à administração hospitalar, à administração pública? Você tem que dizer para o leitor. Não adianta você falar assim, eu quero falar sobre a questão da administração pública dentro do órgão tal da cidade de Manaus. E você, no primeiro parágrafo, você já vem falando disso. Então, precisa que essa introdução, né? Os conceitos básicos. E aí você vai definir isso aqui de acordo com o teu tema. Cada um aqui vai ter um tema para trabalhar, né? Então, de acordo com cada tema, tem que ter aquela leitura básica. Aí você se pergunta nesse início, né? O que é necessário o leitor saber de básico para ele entender quando eu for falar dessa minha proposta? Então, esse exemplo dessa minha aluna. Para eu estar pensando no ensino médio brasileiro que tenha uma mudança de grade, primeiro eu tenho que falar para o meu leitor que existe uma lei que fala dessa grade, que é a LINDB, né? Ou Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Né? Então, essa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela que diz o que vai ter na escolinha para criança, que o ensino a partir de 4 anos é obrigatório, né? No ensino médio, tal, tal, tal. Então, lá ele estabelece a grade escolar, né? Que o ensino vai se dar em língua portuguesa, que no caso dos indígenas pode ter também como segunda língua a linguagem deles, entende? Então, assim, não é simplesmente, eu quero isso aqui, entra e enfia na grade. O diretor pode simplesmente colocar na grade? Não, ele precisa cumprir essa lei. Então, ela tem que dizer, tem uma lei que fala sobre isso. Por isso que tem essa introdução, tá? E aí, Juliana, no momento que você for escrever o seu, você tem que pensar o que de conceito básico, de leitura básica, que eu tenho que dar para o leitor, para ele entender um pouquinho, ter um pouquinho de conhecimento, para poder entender aqui o X da questão, que é o que a gente chama de problema, tá? Aquele vídeo que a gente viu onde a pesquisadora dizia assim, tudo surge com uma pergunta. Aqui na pesquisa, a gente chama de problema, tá? E no projeto vocês vão ver isso, tem um tópico lá, problema. E aí, professora, o que é o problema? São as minhas perguntas, onde eu vou me indagar. Por quê? É um problema que eu quero resolver. Então, eu tenho que levantar possíveis respostas. As respostas vão estar onde? Nas hipóteses. Hipóteses que respondem ou não o meu problema. E aí eu vou verificar, né? Então, por exemplo, né, a administração hospitalar no Hospital 28 de Agosto está sendo feita de acordo com os princípios da administração. Esse é um problema. Aí, como é que eu vou responder? Eu vou ter que ir lá verificar, né? Eu vou ter que criar possíveis hipóteses. Quais são esses princípios da administração? Aí eu vou ter que dizer para o meu leitor, né? Que, por exemplo, se for ler agora, eu não vou saber. Então, você, Juliano, vai ter que me apresentar
apresentar. Ó, os princípios da administração são esses, esses e esses. Quando é na gestão hospitalar, é assim, assim, assim. Aí depois você vai entrar no mérito lá do 28 de agosto. Entende? Então, e o parágrafo já é esse mini textinho, onde eu vou falar, eu vou ter que falar sobre essa questão aqui desse princípio da administração, então eu digo que eu vou falar do princípio, depois eu falo o que é, onde ele está escrito, o que ele preza, o que ele permite, o que ele não permite, a parte da sustentação, onde eu venho explicando, e depois eu finalizo, dando a deixa para o próximo tópico, tá? Que é o que eu anotei aqui embaixo. Aí, com isso, a gente tem a estrutura proforme do que é um parágrafo, tá? Me diz aí, depois, depois dessa aula, que eu penso que você deve estar cansada, né, Juliana? Me diga se você entendeu ou não, seja sincera. Professora, assim, para ser bem sincera, porque faz muito tempo que eu não escrevo, né, assim, uma redação, faz muito tempo mesmo, desde quando eu terminei o ensino médio, eu estudei ainda para vestibular por 2 anos, mas eu tô todo esse tempo parada e, querendo ou não, é tudo novo, basicamente, para mim, né, eu vou ralar para quando eu começar a fazer isso, mas a senhora já está dando aí todas as dicas, né? Pelo menos para mim começar a fazer. Eu vou fazer assim, na aula que vem, eu vou separar uns textos, porque agora eu te ensinei como é que faz, né? O que tem dentro. Aí, para visualizar, eu vou trazer uns textos, porque assim, eu tenho textos errados claro que eu não identifico, né? Eu apago o nome do aluno, o aluno me permite fazer isso. Eu tenho alguns projetos onde tem feito errado, esse parágrafo feito errado, e o parágrafo correto, que os alunos fizeram corretamente. Então, eu vou aproveitar para mostrar para vocês, porque aí eu vou comparar. Vocês vão ver nitidamente, por exemplo, um parágrafo que não teve uma dessas fases, né? Que o parágrafo está pela metade, e o parágrafo quando é feito com início, meio e fim. Talvez agora eu explicando, olha, tem o tópico frasal, tem isso, não fique tão claro de visualizar. No texto, vocês vão conseguir bater o olho e ver. Mas só que antes precisam saber essas nomenclaturas, porque na hora que você for fazer, você vai ter que pensar se você introduziu, se você explicou e se você concluiu o tópico do teu parágrafo, entendeu? E aí você vai ter que Certo. lembrar dessas 3 etapas. Mas eu vou fazer isso, eu vou separar para a aula que vem os textos, e aí serve Tá qualquer bom. texto, tá? Porque aí não necessariamente vai ser da administração. Mas só E para a vai gente ficar ler, melhor para visualizar, assim, uma isso, forma mais comum, assim, porque a senhora explicando, ok, mas aí na prática fica melhor mesmo. fica. Agora que tu tens essa base, se já fosse ficar mostrando no texto, olha aqui o tópico frasal, olha, ia ser confuso. Por isso que primeiro eu explico, aí eu vou fazer assim, eu vou mostrar os textos, e aí vocês vão bater o olho e vão ver, assim, que fica faltando alguma coisa, né? A leitura fica quebrada quando não está completo. Isso serve tanto para texto quando a gente vai ler um livro, né, de literatura, que está narrando uma história, como para os científicos, mas eu vou me ater aos científicos, que é o alvo da nossa pesquisa, né? Então, eu vou trazer, por exemplo, TCC, artigo, dissertação, vou separar alguns assim, tá? Formato de artigo, formato de TCC, formato de projeto. Eu tenho alguns dos meus alunos que eu sem nome, que eles me permitem sempre usar de exemplo, e eu também vou pegar disponíveis no Google mesmo, porque são documentos públicos que eu posso estar mostrando para vocês, tá? Depois que eu mostrar essa questão dos parágrafos, vai ser o momento que a gente vai aprender citação, e aí eu também depois vou voltar nesses textos com outro olhar, para eu mostrar para vocês artigos que têm citação, monografias que têm citação, né? Livros que tenham citação, mas nesse momento eu não vou querer que vocês se apeguem a isso, vou querer só que vocês vejam que tem o início, o meio e o fim dentro do parágrafo, tá? Aí na aula que vem eu já trago isso, mas veja que tu já vai ter uma base aí para entender, né? Esse início, meio e fim do parágrafo, tá? Minha preocupação agora é a Giovana ver essa aula, porque senão vai ficar difícil para ela acompanhar. Que é mais denso mesmo, igual você falou, nesse primeiro momento que a gente não está escrevendo. Mas você vai ver que, é que os meus alunos sempre falam, professora, se eu não tivesse dado isso no primeiro,
quando eles chegam lá no 10º comigo no TCC, né? Eu estava lascado, porque você imagina você escrever sem você saber essa base toda, né? E agora vocês vão ver como é importante, né? A ciência, ela caminha junto com a leitura, com essas documentações e com a escrita. E a gente já está agora na última fase da nossa disciplina, que já é a escrita. Por isso que agora vai chegar um momento que vocês vão ter que fazer os exercícios. A gente vai ter que treinar aqui, fazer um parágrafo, né? Porque vocês já estão na fase da escrita, vocês já sabem como é para ler, vocês já sabem os documentos de fichamento, de registro, de resumo. E agora está na parte da escrita mesmo. Vocês têm que sair daqui sabendo fazer um projeto, sabendo o que é uma citação, os tipos de citação e os tipos de metodologia. Então, agora a gente vai ver metodologia, tipo de citação e treinar essa escrita do projeto, que com isso a gente finaliza a nossa disciplina, tá? Tá bom, professora. Aí eu te pergunto, quer que eu mande isso daqui? Ou acho que vai ficar confuso essas anotações que eu faço de quadro? Não, professora, com certeza. Eu prefiro que a senhora mande. A senhora anexar no portal? Porque eu fico com medo de vocês depois não entenderem. Falar, o que é isso que a professora anotou? Porque tu que estava na aula, talvez tu até entenda, né? A Giovana, não sei se ela vai entender. Mas, se tu quiser, eu anexo lá. Sim, por favor. Eu prefiro Colocando. que a senhora anexe lá para mim, para mim depois dar uma olhada também. É porque a partir de agora, quando o professor passar trabalho para vocês, vocês vão ter que sempre fazer o esqueleto antes, tá? Eu quero um trabalho sobre a administração da empresa tal, Juliana. E aí você vai ter que, quando for escrever, primeiro pensar o que vai estar no primeiro parágrafo, o que você tá... E a gente não é treinado a fazer isso. Geralmente a gente senta e começa a escrever de qualquer jeito, né? Aqui na ciência que a gente começa a aprender. Eu lembro ainda da época que eu fui aprender, para mim era até difícil selecionar o que eu ia pôr nos parágrafos. Meu Deus, o que eu tenho que pôr? E hoje em dia já é mais claro para mim, né? Então já começa a treinar o cérebro com relação a isso, dentro de Essa é a cada minha tema. visão hoje também. Parece que é muito difícil. Mas é por isso que vocês aprendem no primeiro, porque aí depois todos os trabalhos são acadêmicos. Quando chega no TCC, vocês já passaram aí 8, né? 8 períodos fazendo isso, né? Se vocês tivessem... Uma vez um aluno me perguntou, professora, não era melhor ter essa disciplina no momento do TCC? Você imagina, você vai escrever o TCC, aí que você vai aprender a fazer um parágrafo, né? Você passou a faculdade inteira sem treinar. Então, não dá. Tem que aprender aqui para poder ter esses meses todos para treinar. E o cérebro, ele é incrível, porque depois a gente faz isso no automático, né? Eu vou lendo o livro, eu meio que vou fazendo... Nossa, isso aqui eu tenho que marcar para fichar. Isso aqui isso aqui é importante. Tanto é que quando eu tenho aluno que vai fazer prova, geralmente eles mandam para mim, professor, vai cair esse livro tal, o que a senhora acha que vai cair, né? A gente, quando lê, a gente bate o olho, eu perguntaria isso daqui. Porque a gente começa a ter visão do que é importante, e aí parece uma coisa, a gente bate o olho, eles falam que eu adivinho a questão, né? Professor adivinha a questão do concurso. Mas não é, porque a gente bate o olho, isso aqui é importante, é o que eles selecionam na hora do processo seletivo. E aí vocês vão ver essa mágica acontecer aqui também. Só que o único método que permite isso é o treino, né? Eu não vou estar com vocês em todas as disciplinas para poder treinar. E aí vocês vão ter que fazer sozinhos em casa mesmo. Quando o professor passar o trabalho, deixa eu separar o que eu vou fazer aqui no meu esqueleto, né? É um processo realmente de treino solitário, né? Em casa, e vai de cada aluno, mas faz diferença. Viu? Que eu já peguei Olha, um trabalho de um aluno que era tão dedicado, ele era tão cuidadoso com isso, quando ele defendeu o trabalho dele, que ele apresentou o TCC dele, tinha uma professora convidada que assistiu, ela já fez o convite para ele participar de uma palestra, viajou para palestrar, falar sobre o tema, e dali ele já surgiu uma oportunidade, ele ganhou uma bolsa de pós-graduação, e assim começou. Então, assim, mas tinha muita diferença dele com a preocupação da estrutura do que ele ia escrever, e eu notava isso porque ele estava sempre... Eu ensinava uma coisa, ele queria fazer reunião daquilo para poder mostrar o que ele tinha escrito, enquanto os outros não ligam muito. Então, isso faz muita diferença. Quando você se preocupa assim, deixa eu estruturar o meu trabalho, sabe? Porque quando você entrega, você bate o olho e o TCC ele tem um aspecto diferente, sabe? E aí, esse exercício da escrita agora, vocês vão fazer dessa forma. Toda vez que o professor passar um trabalho,
eu quero que vocês façam esse exercício. Se eu for escrever esse trabalho, o que eu preciso colocar nos meus parágrafos. Não sentem mais para escrever parágrafos sem fazer o que eu chamo de esqueleto, que é o roteiro, tá? Eu vou pedir para o tutor agora, Juliana. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Eu vou salvar esse documento, que eu nem salvei, já ia apagando aqui para salvar. Eu não sei se o tutor está me ouvindo, não sei quem está aí hoje, se é o professor Matheus. Vou pedir para finalizar a gravação. Eu quero, Ju, que você peça para a Giovana assistir essa aula, porque senão ela que vem eu estou preocupadíssima, porque aí imagina, né? Ela perder isso tudo. Tá, professora, eu vou avisar ela sim. Se você que assistiu tá aqui, professora, é muita coisa. Imagina que não assistiu, né? Pois é. Eu não posso atrasar, porque a gente tem que dar a metodologia. E aí, quando eu for dar método dedutivo, método indutivo, ainda vou dar citação, eu não quero que a gente atrase, né? A gente já está na metade do período. Gente, o que eu estou fazendo? Salvou. Tava com medo de estar fechando hoje e não tá salvando. Será que o tutor me escutou aqui? Eu não sei quem é que está aqui hoje. Deixa eu escrever. Já tá gravando. Ju, já anotei tua presença, tá? A gente fica Tá bom, professora. Na aula que vem com o nosso Aí, exercício, tá? na aula que vem, no caso, professora, esse exercício, como é que é mesmo que a gente vai Esse fazer? exercício a gente vai fazer oral. Eu vou perguntar as coisas para vocês, vocês me respondem. Eu vou dizer como é que é na aula que vem. Não é nada assim, respostas grandes, não. Vocês vão ter que eu vou dar opções para vocês e vocês vão me dizer qual é a opção correta, tá? É isso que eu vou fazer. Tá. Sobre as questões de modalidades de texto, né? Artigo, ensaio, tá? Que é uma revisão, assim, para a gente assentar o conhecimento para agora adentrar no projeto. E aí, o que vai precisar? Vocês vão precisar de 5 papéis brancos, porque vão escrever para mim as alternativas, né? E vão precisar da câmera ligada, né? Para poder me mostrar. Então, por exemplo, colocou aqui letra A, você vai me mostrar, tá? Vai ser assim. Tá bom, professora. Aí avisa a Giovana também. Não é nada muito demorado, não, mas a gente para finalizar já essa primeira nota, tá? Esse vai ser o último trabalho da primeira nota. Já teve a resenha e agora vai ter esse. Tá bom, Ju? Eu acho que o tutor não tá aqui me ouvindo, não. Tá bom então, professora. Ele cortar a gravação, porque ele ainda tá aí. Vim. Um beijo, boa noite, tá, Juliana? Boa noite, professora. Até semana que vem. Até, beijo.